Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu queria que você pensasse antes de me responder, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem uma vida abençoada? Presta atenção, hein? Quem aqui tem uma vida abençoada? Levanta a mão, só para eu saber. Isso, muito bom. Porque o fato de estarmos vivos já é uma bênção. O fato de estarmos neste lugar é outra bênção. O fato de termos o que nós temos já é uma bênção. E nós vamos começar hoje uma série de mensagens intitulada Uma Vida Abençoada. A ideia é que você reconheça as bênçãos de Deus que você já tem, que já está em sua vida, em sua família. Mas também a ideia é que você entenda alguns princípios que podem ainda mais abençoar a sua vida. E quando a gente fala de bênçãos, eu me lembro que desde quando eu era criança, quando a gente ia dormir, tinha uma regra: pedir benção pai, benção mãe. No Nordeste é benção, né? Benção pai, Deus te abençoe meu filho. Benção mãe, Deus te abençoe meu filho. Antigamente, quando os netos queriam ganhar dinheiro do avô, do tio, pedia benção. Ou padrinho, né? Benção padrinho. E aí o avô, o tio, o padrinho, davam um dinheirinho. Então hoje, se alguém pedir bênção a você, pode ter certeza que está pedindo dinheiro hoje aqui. Aqui na igreja hoje à noite, se alguém pedir bênção, Jonas, já separa, Jonas, o bolo de nota de 50. Né? Mas os tempos mudaram e as pessoas deixaram de pedir bênção. Ainda hoje, se minha mãe ligar para mim, hoje eu atendo ela, benção mãe, benção pai. Ainda hoje é assim. E eu digo para vocês, Deus tem me abençoado, porque eles não abençoam por si mesmos. Eles sempre respondem, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. A bênção de Deus é algo que todos nós gostaríamos de ter e deveríamos querer ter. O texto de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. A maior bênção que alguém pode receber é a bênção espiritual. A maior bênção que alguém pode ter não é dinheiro, não é emprego, não é bens materiais. Tudo isso a gente tem, a gente perde, a gente recupera. Alguns poderão dizer, a maior bênção que alguém pode ter é a saúde, mas a própria saúde, ela pode ser curada agora e daqui a pouco virá uma outra enfermidade. Mas quando nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo que as bênçãos espirituais, elas perduram além do aqui e agora. Além do que nós vivemos aqui e agora. Então a gente, às vezes, se perde buscando bênçãos materiais, bênçãos na saúde, e a gente desconsidera que há uma instrução do apóstolo Paulo a uma igreja semelhante à nossa, a igreja de Éfeso, dizendo que Deus seja louvado, Deus seja bendito, porque Ele, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê?
Porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos amou e nos trouxe para perto de si. Então essa série que estamos iniciando hoje, ela vai falar de vida abençoada, bênçãos espirituais sobre nós. Mas a primeira reflexão que a gente precisa fazer é entender de onde vêm as bênçãos e de que maneira a gente se linka com esse negócio. Por isso o nosso tema de hoje é exatamente, é tudo sobre o coração. Esse é o tema de hoje. É tudo sobre o coração. Aonde estiver o seu coração, ali estará sua riqueza. Jesus disse em Lucas 6:37, algumas instruções: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O texto fala de uma necessidade do coração. O coração tem necessidades que, quando não são atendidas, produzem em nós enfermidades. Enfermidades emocionais, físicas e espirituais. O ato de dar começa na atitude do coração. Tudo tem a ver com a essência de como nós doamos, como nós damos, como nós entregamos a Deus. E Deus quer receber de nós a nossa adoração. A adoração é uma entrega. A adoração a Deus é uma livre oferta. A adoração a Deus é uma doação de amor. Deus é dono de tudo. Tudo que você imaginar, Deus é dono, Ele já tem. Mas tem uma coisa que Deus não tem, e só você pode dar a Deus, que é a sua adoração. Por exemplo, Deus é dono do ouro e da prata, diz a palavra de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus é a fonte de vida. Ele é o doador da vida. Ele não morre. Deus tem o controle do universo, nada falta a Deus. A única coisa que Deus ainda não tem é o seu coração. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus. Outra coisa que Deus não tem é o seu louvor, sua adoração, se você não quiser entregar. Por isso que um culto cristão, um culto evangélico, tem muitos cânticos, muitas celebrações. A gente entrega a Deus nossa adoração, entregamos a Deus o nosso louvor, mas se eu cantar aqui na frente e o meu coração não estiver nisso, isso não é adoração. Às vezes a gente se incomoda com as crianças, né? Eu cheguei ali, as crianças tudo brincando com Israel. Aí uma sobe no carrinho de Israel e passa a mão no rosto de Israel. E eles estão ali louvando a Deus e cultuando a Deus, interagindo com Israel. E eu fico imaginando a mãe do Israel, como deve ficar o coração, porque criança a gente sabe que pega em tudo, né? Não tem álcool gel para pegar no meu filhinho. Você faz uma desintoxicação no Israel quando chega em casa? Não? Entrega para o Senhor. Mas Deus só vai aceitar essa entrega para o Senhor se for feita de coração. Porque tem muita gente que entrega para Deus, mas não entrega de coração. Tem gente que entrega, e a gente pregou sobre isso não faz muito tempo. Tem gente que entrega a Deus, mas com o coração em outro lugar.
mal direcionado. A adoração é uma entrega, é uma livre oferta, é doação de amor. Na verdade, a adoração é uma resposta ao amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. A adoração é um ato de relacionamento com Deus. Ontem eu estava na posse do pastor Rayan, que mandou um abraço para vocês, e o pastor que antecedeu o pastor Rayan, pastor Edson, ele foi pastor nessa igreja há 28 anos. E o pastor Edson, ele tem uma característica. Toda vez ele começa a gritar, "Oh Deus!" Não importa o momento. E ontem, quando citaram o nome do pastor Edson, que ficou aqui 28 anos, ele gritava lá de trás, "Oh Deus!" E toda vez que a gente vê o Edson, a gente grita, "Oh Deus!" Mas o "Oh Deus" do Edson é uma expressão de adoração ao Senhor. O coração dele é um coração entregue ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim, "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria." Não se trata de dinheiro, é tudo sobre o coração. Em alguma igreja, em algum lugar do país, um indivíduo jogou na loteria e ganhou. E ele se sentiu mal com esse negócio. Foi conversar com o pastor. E por incrível que pareça, naquele momento era o momento que a igreja mais precisava de dinheiro. Aquela igreja, pastor Valmossi, estava passando por um momento muito complicado, muito difícil, precisava de dinheiro. E o irmão procura o pastor e diz assim, "Pastor, eu joguei na loteria e ganhei." E o pastor começou a se preocupar, porque é tudo sobre o coração. Aonde está o seu coração, meu filho? O seu coração está no dinheiro. Isso traz a você alegria? Não, pastor, não traz alegria. Então a gente pensa que quando a Bíblia diz que aquele que dá deve dar com alegria, não está falando do ato de dar, está falando do coração do indivíduo. E quando o indivíduo perguntou ao pastor, "Pastor, e o dízimo?" Aquele pastor disse, "Nem fale de dízimo. Porque esse dízimo, Deus não aceita, Deus não quer." E aí, o pastor não aceitou o dízimo daquele irmão. E o pastor não quis nem saber quanto foi que o cara tirou na loteria. Porque não se trata de dinheiro. É tudo sobre o coração. O coração determina aquilo que Deus vai receber. Toda entrega começa com o coração. Eu vou entregar ao Senhor o meu louvor, minha adoração, o meu coração precisa estar alinhado com Deus. Por isso o salmista vai dizer, "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau." Você precisa entender que existe uma conexão entre nossa adoração e o nosso coração. Por isso, em outras palavras, se Deus não tem acesso ao seu coração, Ele não recebe a sua adoração. Deus não recebe sua oferta, não recebe o seu dízimo. A Bíblia vai dizendo que melhor coisa é dar do que receber. Deus quer que aprendamos a ser generosos, sim. Este é o cerne desta mensagem. É tudo sobre o coração. Você já conhece alguém que só pensa em receber? Você conhece alguém que só pensa em tirar vantagem? O coração desse alguém é um coração que Deus rejeita.
Aquele que gosta de explorar. Eu atendi uma pessoa aqui a semana retrasada, e até contei para o Jonas, se não me engano, né? Daquela pessoa que queria que eu pegasse a caixa mais pesada, né? Foi para você que contei? Gente, imagine o velhinho de 58 anos. Hein? O cara veio aqui, eu doei para ele um negócio, dei uma caixa desse tamanho assim, a caixa devia pesar lá uns 30 quilos. E eu doei outras coisas desse tamanho, fininho assim, ó, que devia pesar uns 10 quilos. Falei, então aí, tudo seu, você pode levar. E o cara é tão esperto, que pegou uma sacola pequena, jogou sobre o volume de 15 quilos, e olhou para mim e disse, você me ajuda a levar essa caixa aí? Eu falei, eu não. Mas, gente, eu quero confessar um negócio, eu fiquei com raiva daquele cara. Eu olhei para ele, eu não, por que eu vou levar mais pesado? Se é você que está ganhando um negócio aí, ô. Eu falei, eu vou pegar de 12 quilos e você pega de 60 quilos. Mas eu fiquei preocupado com aquele coração, viu, Jonas? Coração egoísta, coração aproveitador, que quer tirar vantagem dos outros, das pessoas. E essa pessoa é muito próxima, viu? Muito querida, muito próxima, muito amiga. Então, espero que ela não veja essa mensagem. Se estiver vendo também, aprenda a nunca mais dar uma de esperto para cima de mim. Porque esse coração, Deus não aceita, Deus não recebe. No texto que nós lemos, esse texto fala em julgamento, condenação, perdão, doação, ou seja, você receberá de volta tudo aquilo que você entregar, tudo aquilo que você semear. Deus nos convida a desenvolver um coração generoso. Mas tem gente que tem um coração egoísta, só pensa em receber, nunca em dar. Tem gente que sempre esquece a carteira na hora de pagar. Tem gente que não consegue ser generoso com outras pessoas, só pensa em receber. E a Bíblia vai nos ensinar coisas extraordinárias. Quando a gente obedece e pratica o que a Bíblia nos ensina, nós vamos desenvolver um coração generoso. E nós vamos ver aqui alguns princípios que nos ensinarão como desenvolver generosidade, como a gente pode obter a generosidade que Deus requer que nós tenhamos. Tem gente que não considera a ideia de abençoar. A irmã Eliane veio lá de Macapá, e eu brinco com ela o tempo todo. E a caldeirada de filhote? Ela disse, vai sair, pastor. Aí eu brinco muito com comida, mas eu não posso só pensar em receber. Eu preciso pensar em dar. Por isso que de vez em quando eu levo um pudim de leite delicioso. Aquele fígado que vai rolar esses dias aí, o pudim eu vou levar. Tá bom? Combinado? Porque tem gente que só pensa em receber, em usufruir, em ganhar. Nunca em... Agora, tem algumas pessoas que você tem que deixar isso muito claro. Você não pode dizer, o próximo almoço eu vou pagar. Porque aí o cara vai levar você em um lugar muito caro. Tem um cara aqui que sempre paga o meu almoço. Eu digo, o próximo almoço eu vou pagar. Ele disse, então a gente vai para tal lugar. Eu falei, não, aí não. Quais são os princípios aqui que vão ajudar a gente a reconhecer que temos uma vida abençoada? Que vai nos ajudar a desenvolver uma vida abençoada. Primeiro princípio, liberte-se de uma vida egoísta. O camarada que é egoísta não é abençoado. Deuteronômio capítulo 15, versículo 9 diz, cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Ímpio é não cristão, não religioso. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Na lei mosaica tinha o 7º ano, é o ano do cancelamento das dívidas.
Alguém poderia até dever para você, se não conseguisse pagar isso até 6 anos, no 7º ano você iria perdoar a dívida. Ah, mas a gente tem dificuldade com isso. Agora, cuidado com aqueles que sempre pedem e nunca pagam. Aí é diferente. Esse também é egoísta. O sábio escritor do livro de Eclesiastes fez a seguinte exortação: há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus danos guardam para o seu próprio dano. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Gente, às vezes a gente guarda riquezas que só nos fazem mal. Isso gera situações em nossa vida. Ah, se eu soubesse, eu não teria aceito esse dinheiro. Eu estava pregando no estado de Minas Gerais, falando exatamente de uma experiência que eu vivi certa vez, quando eu não aceitei o dízimo de uma pessoa. E uma irmã ficou brava comigo. Pastor, o senhor não aceitou? Eu falei, esse tipo de dinheiro nós não queremos e não precisamos. Porque não se trata de dinheiro, gente. Trata-se do coração. E quando a gente, às vezes, recebe o que não devia receber, quando a gente guarda o que não devia guardar, isso nos faz mal. Por isso, o princípio primeiro para desenvolvermos um coração abençoado e abençoador é não permitir que o egoísmo domine nossa maneira de viver. Livre-se, liberte-se de uma vida egoísta. Considere o outro, considere os outros. Segundo princípio, cuide bem do seu coração ansioso. Observe que eu não excluí ninguém. Eu estou dizendo que todos nós temos um coração ansioso. Faz parte da nossa natureza humana, a ansiedade. A ansiedade nos domina muitas vezes. Amanhã é um dia muito importante para mim. Eu preciso dormir cedo. Eu preciso dormir bem. Porque amanhã eu vou encontrar fulano, vou trabalhar isso ou aquilo. Todos nós temos um coração ansioso. Deuteronômio 15:10 diz: dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Eu tenho convicção de que Deus está comigo e vai me abençoar em tudo que eu fizer, porque o meu coração ansioso é um coração que está rendido aos pés de Jesus. Por isso, há uma instrução muito grande na Bíblia sobre a ansiedade. O coração ansioso prejudica todas as áreas de nossa vida, inclusive a área financeira. A Bíblia é clara em afirmar que a ansiedade não produz nenhum benefício sequer. A ansiedade deprime, a preocupação deprime, diz Provérbios 12:25. Quantas crises de pânico, de ansiedade depressiva são resultados de preocupações excessivas quanto ao dia de amanhã, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pela vossa vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Interessante que esse tudo de Paulo tem tudo a ver com o coração. Tudo que for verdadeiro, de onde vêm as verdades, senão do coração? Tudo que é nobre, a nobreza de alguém, só Deus sabe a intenção desse alguém. Tudo que é correto, puro, amável, tudo de bom.
Se há louvor nisso, nisso pensais. Pensais nas coisas, ou nisso pensai nas coisas boas que brotam do seu coração. Princípios que nos ensinam que a generosidade que Deus requer de nós tem tudo a ver com o coração. Vai exigir que nós nos libertemos de uma vida egoísta, vai exigir que nós cuidemos de um coração ansioso, e para a gente evitar um coração ansioso, a gente precisa colocar a nossa vida e o nosso coração nas mãos de Deus. Deus proverá. Deus proverá. O que vai ser amanhã? Deus proverá. Terceiro princípio, desenvolvam um viver generoso. Olha o que diz Deuteronômio: dá-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deus quer que sejamos generosos ou generosos, porque nós nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar. O Israel é egoísta, né, tia? Ele quer, e o que ele quer tem que ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer, senão ele abre o bocão, e ninguém segura o bocão dele. Todo mundo tem um coração egoísta, todo mundo pensa muito em si. Na verdade, isso é a arte da sobrevivência. Precisamos ter um pouquinho de olhar para nós mesmos, um pouquinho de generosidade conosco mesmo, mas o pecado que habita em nós corrói nossa maneira de pensar e a gente quer ter vantagem sobre os outros. A gente quer prevalecer sobre os outros. Nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar. No critério de Deus, essa generosidade sempre será proporcional ao que Ele já nos deu. Ninguém dá o que não tem. As igrejas que têm pregado teologia da prosperidade por aí, dizem assim: olha, você traz, você dê, que você vai receber. As igrejas cristãs, biblicamente corretas, elas trabalham exatamente o inverso. Você tem, Deus já te deu, você deve retribuir com alegria ao Senhor, porque ninguém dá o que não tem. E eu não estou falando apenas de dinheiro e de dízimo e de oferta, não. Eu estou falando da minha adoração, eu estou falando da minha generosidade. Eu posso dividir o pão, eu posso ser abençoador. Aquele café gostoso, Pedro, que eu tomei na sua casa naquele dia, se você não fosse generoso, Pedro, hein? Deus não tinha acrescentado sobre sua vida. Agora, se você não tivesse café, você ia me oferecer uma água. E eu não ia. Se tivesse um chazinho ali, ia ser bênção também. Nós só damos o que temos, gente. Mas tem gente que quer dar pensando em receber. Essa não é a matemática de Deus. No critério de Deus, essa generosidade sempre será proporcional ao que Ele já nos deu. Então, não tem como fugir desse princípio estabelecido por Deus. Provérbios 22, 9. As mãos generosas, elas são abençoadas porque repartem o que tem. Mas reparte o que tem com quem precisa. Não é com alguém que quer tirar vantagem. Eu podia carregar aquela caixa de 30 quilos. Podia. Mas aquele coração precisava de um ensinamento. E aí... Não teve que ouvir. Né? E se não aprendeu, precisa aprender. Veja que o texto diz: reparte o que tem com quem necessita, com quem precisa. Às vezes a gente tem repartido com quem não devemos repartir.
Às vezes a gente dá para pessoas que não saberão usar. São pessoas que estão acostumadas a explorar. De vez em quando na nossa igreja aparece uma pessoa ou outra com esse espírito de exploração. E na liderança a gente trata isso com todas as letras. Cuidado com fulano, porque fulano está sempre pedindo emprestado e não está pagando. Cuidado com fulano que faz serviço e não paga seu serviço. Cuidado com pessoas que não honram seus compromissos. E às vezes a gente pensa, porque está na igreja, que todo mundo é honesto. Deveria ser. É vergonhoso quando não é. É constrangedor quando eu, como pastor, recebo um relatório de alguém que compra e não paga. É muito constrangedor para mim quando alguém diz assim, fulano está lá, tal, não sei o quê, mas não honra seus compromissos. O repartir aqui é repartir com aquele que precisa, não é alimentar a exploração, o comportamento equivocado de A, B ou C. O dinheiro é o teste mais rigoroso de sua fé. Tem gente que tudo nele é convertido, menos o bolso, menos o dinheiro. E regra geral, eu não vou dizer a regra geral não, porque eu não sei se é tão geral assim não. Tem que ter cuidado com o que a gente fala aqui, viu, Maria? Às vezes eu falo umas coisas aqui que depois me arrependo o resto da vida. Hoje eu estava no aeroporto, no avião, e eu vi uma pessoa usando exatamente algo que eu falei aqui, mas fiquei na dúvida se eu só pensei ou se eu falei. Eu preciso ver, se eu tiver falado, vou mandar cortar, editar. Como é que eu pude pensar um negócio desse? Pior ainda se eu falei o que eu pensei. E de vez em quando eu falo, Nilson. Me arrependo tanto. Então, a regra geral, deixa para lá, porque não é tão geral assim, mas reparta com quem necessita. Liberte-se de uma vida egoísta, cuidado com o coração ansioso, desenvolva um viver generoso. Em quarto princípio, faça crescer um espírito de gratidão. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem, instrução de Deus dada ao povo que um dia foi escravo. E eu me lembro como foi que eu cheguei em Curitiba. Vindo do Nordeste, querendo emprego aqui. Fui morar em uma casa cedida para mim de aluguel. Fui dormir, Jonas, no chão. Que bênção que foi aquela casa para mim. Não tinha colchão. Depois alguém veio e trouxe um colchão para mim. Eu me lembro que os meus primeiros anos em Curitiba não foram nada fáceis. Por isso eu tenho que ter um coração generoso. E quando eu me lembro da Igreja Batista Lindóia, eu me lembro alguns que vieram lá do interior, como chegaram aqui. Não vou nem citar nome para não constranger ninguém. Deixa eu falar mal de mim, falo de mim mesmo. Mas eu me lembro de alguns que chegaram aqui e não tinham onde morar, e moravam na casa de A, de B. E hoje eu vejo essas pessoas, cada uma com suas casas próprias, com suas casas luxuosas, maravilhosas, hein? Com coisas boas. Eu disse, Deus é tão bom. Como é que é? Dormiu na casa do cachorro. Está vendo aí? Teve um que dormiu na casa do cachorro, e hoje o cara é o homem que dormiu na casa do cachorro. Às vezes a gente ignora de onde nós viemos, às vezes a gente ignora o que nós já fizemos. Hoje nós vivemos muito bem, obrigado, um tempo muito bom, graças a Deus. Mas Deus quer que a gente olhe para trás, para que a gente tenha um espírito de gratidão. Sou agradecido a Deus. Agradecido a Deus pelo que hoje nós somos, como pessoa, como família, como igreja, como empresa. A gente precisa ter gratidão a Deus. Mas se a gente não reconhecer
as dificuldades pelas quais passamos lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente não vai ser grato, né, Elaine? Vamos ter dificuldade. Precisamos olhar para trás para desenvolver um espírito de gratidão. Precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou. Precisamos nos lembrar do que Jesus fez quando nós éramos pecadores que éramos, e agora Deus nos coloca aqui. Por isso a gente precisa sempre ter satisfação. Eu estou satisfeito. Mas tem gente que vive uma eterna insatisfação, está reclamando sempre de tudo. Presta atenção o que diz o verso 18: não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Gente, eu não me importo de perder aqui ou ali, mas eu tenho certeza que o Senhor me abençoará em tudo que eu fizer. Nada mais alegra o coração de Deus do que ver os seus filhos fazendo crescer a sua postura, o espírito de gratidão. Deus ama perceber que eu e você somos gratos a Ele. Fazendo isso, nós vamos perceber que Deus olha para nós com um olhar ainda maior de reconhecimento de tudo que nós somos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Um coração grato atrai o olhar de Deus. Um coração grato atrai o favor de Deus. E é interessante que Jesus deixou isso bem claro. Jesus curou 10 leprosos, não foi isso? 10 leprosos. E de repente volta só um para agradecer. E Jesus pergunta: aonde estão os outros 9? Não eram 10? Vocês acham que Jesus não sabia onde estavam os outros 9? Poxa, Jesus foi politicamente incorreto, né? Em vez de valorizar o positivo, focou no negativo. Corretamente Jesus disse: parabéns, viu, porque você veio, reconheceu, eu vou dar em dobro para você, você vai ser abençoado. Mas Jesus deixa bem claro que Ele sente quando a ingratidão está estabelecida. Coração ingrato, Jesus percebe. Jesus percebe um coração ingrato. Foi assim que o salmista se expressou quando compôs o Salmo de número 103, versículo 2. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Vocês me conhecem bem, eu sou filho de uma família de 6 filhos homens. E isso faz um sentido, gente, porque um adolescente come muito. 2 come demais. Imagine 6. É uma draga. Uma draga. 6 adolescentes comendo, não tem comida que dê. E lá em casa tudo tinha essa diferença de idade entre um e o outro, era de 1 ano. No máximo 2 anos. Então, quando um tinha 16, o outro tinha 15, o outro tinha 13, o outro tinha 12, o outro... E essa turma comia, que era brincadeira. E quando eu tive o câncer, aquele câncer que vocês sabem que eu tive, eu fiquei me perguntando, falei, poxa vida, lá em casa ninguém nunca quebrou um dente, o dente eu quebrei, né? Nunca quebrou um braço.
fui dar um mergulho na piscina, em vez de olhar a fundura, cheguei lá, olhei aquela piscina linda e dei aquele mergulho maravilhoso. E quando eu estava fazendo o côncavo, meu dente ficava lá de fora, era grande assim. Tum! Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu sorriso melhorou. Mas a gente nunca quebrou um dedo, um braço. Agora, depois de velho, começa a quebrar, né? E eu sempre levei isso muito a sério, porque eu gosto daquela palavra do salmista assim, fui moço, agora sou, e nunca vi o justo desamparado e nem sua descendência a mendigar o pão. Tem gente que não conhece esse versículo. Presta atenção, hein? Vida abençoada precisa reconhecer que aquele que é justificado por Deus não fica desamparado e não mendiga o pão. Então vamos memorizar esse versículo hoje, tá bom? O versículo diz assim, fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência a mendigar o pão. Tá bom? Vamos dizer todos juntos? Fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência a mendigar o pão. Hoje é o dia do homem batista, então os homens vão dizer isso com muita alegria. Vamos lá? Fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência a mendigar o pão. Você tem que memorizar esse texto. Domingo que vem eu vou falar dele de novo. Quando eu falar, vocês nem esperem eu pedir. Já completa comigo, tá bom? Por quê? Porque para a minha vida, na minha casa, esse versículo, na realidade, nunca faltou o pão, não tinha variedade, não tinha sobra, mas nunca fui dormir com fome. Não sei o que é passar fome. Aliás, legendário. O legendário está assando linguiça. Pão com linguiça. Ei, legendário. Mas, gente, Deus cuida de nós. Então, gente, liberte da sua vida egoísta. Nutra o seu coração para que ele não seja ansioso. Viva generosamente. Tenha gratidão. Seja agradecido. E para a gente encerrar, quinto princípio, entregue os primeiros frutos ao Senhor. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor. É preciso dar ao Senhor o melhor. E é preciso dar aos outros o melhor. Generosidade não é só de dinheiro. Tem gente que tem dado roupa que não serve para outras pessoas. Aqui na igreja, teve uma época que a gente era um entulho. Tudo que não prestava na casa de algumas pessoas, eles traziam para a igreja, para a gente jogar fora. Porque a gente não vai dar para ninguém. Não serve para mim, não serve para ninguém. E eu tenho um problema com isso, viu? Toda vez que eu vou separar roupa, eu não, porque eu não separo, mas Fátima, quando vai separar, separa as camisas bonitas, novas, lindas, mas não cabe mais em mim. Eu disse, guarda aí, quem sabe eu consigo fazer regime no ano que vem. Eu quero dar aquela que já está curta, aquela que está rasgada, aquela que não cabe mais. Ah, estragou. Pastor, eu tenho uma coisa para dar para a igreja, o que é? Um imóvel que ele entrou água e ficou... Não, a gente não precisa de um imóvel assim. E dá para o outro também, gente. A Bíblia diz que nós temos que dar o melhor. Nós temos que dar o melhor. Inclusive, eu quero pedir que tirem aqueles álbuns lá do meu gabinete, que eu estou levando um prejuízo danado. Que eu tenho dado os álbuns com um pacote de figurinha para um bocado de gente aí. Eu estou levando um prejuízo. Porque eu achei aqueles álbuns maravilhosos. Aí chega alguém com criança e, olha, um presente meu para você. Já é lá, 50. Mas a gente tem que dar o melhor para o outro, gente.
não é dar o pior não serve para mim, o que não serve para mim não serve para ninguém. É isso que o texto está dizendo. O princípio das primícias, da excelência, é o de dar o melhor para o Senhor e para o próximo. E, na verdade, o princípio da primícia é dar ao Senhor o melhor. Ninguém ganha de Deus. Deus merece o melhor. Você sabe por que Caim deu uma oferta e não deu as primícias? Deus não recebeu a oferta, recebeu as primícias de Abel. Deus rejeitou a oferta de Caim, era uma oferta boa, mas Deus não rejeitou. Ou melhor, Deus não recebeu, Deus rejeitou, porque não era primícia. Por isso que quando a gente fala de fidelidade a Deus, primeira coisa a separar a Deus é a minha oferta, é o meu dízimo. Com esse negócio de Pix aí é complicado, né? Porque a gente separa o dízimo na hora ali, na hora que entra o dinheiro na minha conta, eu já dou o meu dízimo. Só que eu gostava de vir aqui trazer o meu envelope. Eu já dei no Pix, agora vou fazer envelope vazio, com a data do dia que eu transferi, só para não deixar de ter a alegria de trazer aqui o meu envelope, porque a primícia, a primeira coisa, eu dou ao Senhor. A entrega das primícias é uma forma de se dar a Deus a honra que Ele precisa. Por isso Salomão, o homem mais rico da história, segundo a Bíblia, deixou a seguinte orientação: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Sem Deus, em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Deus reina na minha vida, Deus reina em mim, e buscar a justiça de Deus. Eu não quero o que não é meu, mas não abro mão de um centavo que seja meu. Às vezes a gente acha aqui na igreja alguns centavos, e o pessoal, quando acha, leva para a igreja, deixa no gabinete. Às vezes fica lá, uma semana, 20 centavos, ninguém reclama. Depois de 2 semanas eu trago e oferto a Deus. Eu não pego para mim, porque eu não quero a justiça de Deus, eu não vou me apropriar do que não é meu. Sem Deus, em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas, e nós perdemos o propósito da nossa existência. Fechando, concluindo, quando você aprender a lidar com o egoísmo, com a ansiedade, quando você desenvolver um coração generoso, agradecido, primiciador, você vai começar a descobrir que tem tudo a ver com o coração e que você é abençoado e vai ter uma vida abençoada. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor, você dá porque já foi abençoado pelo Senhor, e é tudo sobre o coração. Deus quer o seu coração. Se Deus tiver o seu coração, Ele terá também todos os recursos que você tem. Então creia nas promessas de Deus para a sua vida. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E os abençoados, eles são satisfeitos. Que nessa jornada que estamos começando hoje, você entenda que você já é abençoado por Deus, e que você pode crescer ainda mais nessa experiência de bênção, se você cuidar do seu coração, porque tem tudo a ver com o coração. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. A equipe pode vir para cá, nós vamos encerrar.
orando ao Senhor. Pai querido, nos ajuda a entendermos a palavra desta noite. Eu sei, ó Deus, que muitos de nós somos dominados pelo egoísmo, mas hoje nós somos desafiados a nos libertar de uma vida egoísta. Alguns de nós, ó Deus, vivemos ansiosos e nós fomos instruídos a não vivermos assim. Alguns de nós, ó Deus, precisamos crescer em generosidade, olhar para a vida do outro e decidir ser bênção na vida do outro. Nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos um espírito de gratidão, a reconhecermos de onde nós saímos, onde nós estamos. Nos ajuda, Senhor, a entender a bênção das primícias, para que a gente possa dar ao Senhor o primeiro lugar e desfrutar do Senhor o primeiro olhar. Olha para nós, ó Deus, com bondade, com amor e com misericórdia. Quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está presente neste ambiente, cada pessoa que nos acompanha à distância, ó Deus, que a gente tenha a humildade de reconhecer que tudo que somos e tudo que temos, só somos e temos porque o Senhor nos abençoou. Ajude-nos, ó Deus, sermos bênção na vida do outro. Quero te pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada por Ti. Quero pedir que o Senhor nos dê, ó Deus, essa repercussão dessa palavra no dia a dia, no trabalho, na escola, que a gente possa olhar para o outro e querermos ser nós também vaso de bênçãos na mão do outro. Porque um dia nós não éramos povo e o Senhor nos fez povo teu. Um dia nós não tínhamos alcançado misericórdia e agora a temos alcançado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.